Fala, minha torcida gloriosa, um bom dia para você que tá chegando aqui agora no nosso canal. Separei para vocês aqui as últimas notícias do Fogão. Então você já sabe, já chega deixando como aquele likezão aí para tá nos ajudando. E aqui separei as notícias sobre a chegada do novo meio-campista aí, do nosso glorioso, nada mais nada menos que Danilo aí, que jogava no Northern Force. Espero que vocês gostem do nosso vídeo e se você é novo aqui no canal, se inscreva aí, ativa aquele sininho de notificações porque saindo mais notícia do Fogão, vou deixar vocês totalmente atualizados aí. Então bora que tá topíssimo esse vídeo que eu separei para vocês. Assista até o final e não se esqueça de deixar o seu comentário que é de grande importância aqui abaixo do nosso vídeo. Com a amostragem na Premier League, para mim o Botafogo foi cirúrgico nessa contratação. Aproveitou muito bem essa oportunidade de mercado. Rápido não, André. Nós já criticamos aqui, comentamos quando, por exemplo, o John Textor demorou para contratar um novo técnico, né? Quando ele estava à procura e no final contratou o Renato Paiva. Mas agora saiu o Gregory e rapidamente já chega outro e de excelente nível. Aí assim, tem que elogiar. E de uma leitura de um jogador que talvez, se ele não tivesse sofrido a fratura, tivesse sequência, talvez não era para a realidade para voltar ao futebol brasileiro. Talvez fosse outra transferência na Europa por um valor maior. Então acho que essa percepção também de... era a peça que você precisava, mas também de uma oportunidade de mercado que é muito interessante. Talvez o cenário do Danilo fosse para transferência mais cara, se a história dele tivesse sido... Oportunidade de mercado, 23 milhões de euros? Talvez fosse mais caro. Se ele Uma oportunidade que... Não fosse a lesão, ele não voltaria para o Brasil. Então, eu não estou falando que foi barato. Obviamente é caro, tanto que a gente está falando desse valor. Mas, assim, talvez ele não disponibilidade. Fosse... Exatamente. Talvez não fosse o tipo de transferência para o Danilo, caso não fosse a fratura que ele sofreu. Então, acho que o Botafogo foi muito bem nessa. E eu comparo essa chegada do Danilo à do Luiz Henrique, jogadores de posições diferentes, outra característica, mas o Botafogo identificou que é um jogador que, por circunstâncias alheias a desempenho, não estava sendo tão bem aproveitado na Europa, estava subaproveitado. O Luiz Henrique era reserva do Betis antes de chegar ao Botafogo, e até as pessoas questionavam, nossa, mas o cara reserva no Betis, jogando pouco, vai ser protagonista no futebol brasileiro? E a gente viu o Luiz Henrique arrebentando, sendo um dos principais jogadores da temporada em 2024, e eu vejo o Danilo nesse patamar. Um cara que, por causa da lesão, como o Dom e o Eugênio falaram, não teve mais sequência no Nottingham Forest, mas tem potencial até para voltar para a Europa, tem idade para isso, 24 anos, e o Botafogo, nesse aspecto, vai muito bem, né? O scout do Botafogo, em enxergar esses caras que estão ali, de alguma maneira, mal aproveitados e que podem voltar ao futebol brasileiro e serem excepcionais pela capacidade de dar a volta por cima, pela capacidade de encontrar no novo ambiente o cenário ideal para voltarem a jogar tudo que podem. E no caso do Danilo, só agora enxergando, né, pelo lado, não digo negativo, mas algo que eu espero ainda que o Botafogo dê um passo nessa direção, é a parte da base. Porque o Danilo foi um jogador revelado pelo Palmeiras, foi muito bem vendido, agora mais uma venda, em que o Palmeiras vai ganhar um percentual e mais. O Palmeiras é um time que consegue se reciclar, além de contratações, além de poderio financeiro, com os atletas que forma na base. E esse passo o Botafogo ainda não conseguiu, algo que é compreensível. O John Textor chegou com um projeto relativamente recente, de 3 anos, então reestruturar a base, ter jogadores saindo dali prontos para o time principal, leva tempo, mas é algo que o Botafogo precisa caminhar nessa direção. Não pode ser só... O time brasileiro sempre vai ter desfalque por europeu chegando com poder financeiro e levando os melhores, mas precisa ter a base como um motor também dessa renovação do time para que, sei lá, daqui 2 anos, 3, a base do Botafogo comece a produzir jogadores melhores, jogadores com estágio
mais confiável para o time principal. O Botafogo até revela alguns jogadores, Matheus Nascimento, mas numa prateleira diferente. Ainda não alcançou um nível de excelência como a gente vê no Palmeiras, até o Flamengo evoluiu bastante nesse aspecto. Fluminense, mesmo não sendo SAF e não tendo, né, esse poderio financeiro de Palmeiras e Flamengo, consegue sempre revelar muitos talentos e o Botafogo precisa mirar nisso também, até usar o Danilo como exemplo, um jogador jovem que volta ao Brasil, mas que num cenário ideal, o Botafogo conseguiria encontrar uma reposição ao Gregori dentro do próprio clube, sem precisar gastar dinheiro, né, fazer uma das contratações mais caras de sua história, porque a base também pode servir como para alimentar o time principal. Olha, o Botafogo, daqui a uma semana, exatamente dia 29, tem o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Bragantino. Então, o Botafogo na luta ali do título pela Copa do Brasil, na luta pela Libertadores. Aí, em agosto, voltam os jogos da Libertadores. O Botafogo tem LDU pela frente. No Campeonato Brasileiro, se eu não estiver enganado, está em quinto. Deixa eu ver aqui. Botafogo, isso mesmo, quinto lugar, 25 pontos. Ele tem 8 a menos que o Cruzeiro com um jogo a mais. Continua na briga pelo título, na minha visão. O Botafogo é candidato ao título em todas essas competições? Eu estou perguntando, mas já estou afirmando, dando a minha opinião. Para mim. E para vocês? Para você, Eugênio? É candidato. Porque ele, assim como fez no ano passado, né? E eu tenho batido muito nessa tecla da importância da janela de meio de ano. E fez uma janela, está fazendo uma janela, não sei se vai parar no Danilo, de meio de ano, muito boa. É isso. Porque ele foi buscar jogadores como o Álvaro Montoro, que, olha, joga muita bola o Montoro. A gente vai falar muito dele ainda nesse semestre. O Arthur Cabral, que é um peso para dentro da área, perdeu o Igor Jesus, mas trouxe um jogador experiente e com muita qualidade para fazer a função de camisa 9. O Danilo chegando. Então, fora outros jogadores que... como o Joaquim Correia, o Caio Fernando. Caio que está sendo chamado de Caio Fernando agora, né? É uma janela importante. É claro que a questão do Botafogo passa pela constante... O técnico parece ser interessante, a gente tem que esperar um pouco mais para fazer uma avaliação, né? Primeira vez que ele assume um clube sozinho. Mas acho que o grande problema, né, é que você troca muito, né? Então, do time campeão brasileiro e da Libertadores do ano passado, muita gente saiu. Agora, no meio do ano, já sai mais gente, né, como o Jair, que tinha acabado de chegar e já vai embora. Essa constante troca e mudança do time, isso pode... Saiu o Gregori, saiu o Igor Jesus, não saiu o Cuiabano, que, aliás, fez gol importante no domingo, mas se falou que ele poderia sair. Essa troca muito constante de jogadores importantes é uma dificuldade. Mas se a gente focar no semestre que vem por aí, nas competições que você falou, hoje o Botafogo tem um time forte para disputar essas competições. Muito forte, com talentos que vai se desenvolver no semestre. O Botafogo vai encontrar um entrosamento, vai buscar um entrosamento maior, vai buscar uma forma de jogar que está sendo construída, porque também o técnico chegou agora, mas ele tem potencial para crescer e disputar as competições. Sim, tem um elenco cada vez melhor, né? O Brelho, é óbvio que teve saídas importantes, mas está repondo. A reposição chegou. O Botafogo, naturalmente, por ser o atual campeão da Libertadores e brasileiro, já entra como um dos favoritos em qualquer competição que disputar. A grande questão, de fato, é como o trabalho do David Ancelotti vai andar, como ele consegue se adaptar ao futebol brasileiro. O início promissor ali, mas é um Botafogo que chega de um Mundial de Clubes, que chega sem cenário de terra arrasada, apesar de lamentar, né, perdas importantes como o Gregori e Igor Jesus, mas vejo o Botafogo num bom caminho. A questão é, agora, se o Textor consegue dar o respaldo que outros técnicos não tiveram no Botafogo em momentos de instabilidade, porque é natural que um técnico que está começando agora a sua estrada como treinador principal enfrente desafios, enfrente oscilações, e o Botafogo vai precisar ser muito firme, né? Ou ter a firmeza que não teve em outros momentos para dar todo o respaldo para o David trabalhar.
Temos uma mensagem lá na nossa hashtag F360BR. É a mensagem do César. O Botafogo fez uma excelente contratação. O Danilo é um jogador de muita qualidade técnica, que chega para ser titular no meio-campo do Fogão. Concordo com o amigo César. Bom dia para você, César. Obrigado pela mensagem, pela audiência. A gente vai fazer um rápido intervalo no nosso